Olá, está no ar mais um O Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Minha convidada é a professora Priscila Cardoso Werner, professora do curso de Direito, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professor Cristiano, por esse convite, por a gente poder falar, então, sobre questões muito importantes, tanto para o direito quanto para a comunidade. Então, agradeço imensamente esse convite. O programa que agradece, o curso agradece, porque ao fim e ao cabo nós vamos falar de uma coisa muito importante aqui, que é a questão da ética na advocacia e quais são os rumos desse tema num cenário próximo. A senhora é professora da disciplina de ética profissional há bastante tempo aqui no curso de Direito da Unifra. Exatamente. Qual é a importância de se falar para os alunos sobre essa questão? E geralmente isso acontece no início do curso, não, professora? Exatamente. Eu estou com essa disciplina desde o ano de 2010, aqui na Unifra. Essa disciplina, eu acho que ela é uma disciplina essencial ao acadêmico de Direito. Por isso, ela é colocada já no 4º semestre, que é quando ele começa a ver as matérias mais específicas de atuação no fórum. E para ele compreender não só as questões dogmáticas específicas de atuação no fórum, ele tem que saber as questões éticas profissionais referentes à sua atuação. Sem elas, é impossível atuar hoje. Principalmente porque eles começam enquanto estagiários. E enquanto estagiários, eles têm que saber as normativas do Código de Ética e do Estatuto da OAB. Até porque os estagiários também são afetados Exatamente. pelas regulamentações a respeito da matéria. Exatamente. Eles já sofrem todas as penalidades e algumas responsabilidades previstas no Estatuto da OAB e no Código de Ética. Então, é importante que eles saibam para cuidar e também para fazer um papel de fiscalizadores da atuação dos advogados. Porque muitas vezes a gente verifica que próprios advogados formados há muito tempo, às vezes não estão utilizando de maneira adequada as normativas do Código de Ética. Talvez influenciem os graduandos numa prática que não é adequada, obviamente, ao exercício profissional. Exatamente. O que eu percebo dessa disciplina ao lecionar ela há tanto tempo é que quando eu começo a trabalhar com algumas questões, às vezes muito simples, como de publicidade no Código de Ética, eles se ficam extremamente surpresos. Mas isso não pode? Isso tem uma regulamentação, mas essa prática é uma prática reiterada e eu já vivenciei ou já ouvi. Como que a OAB fiscaliza? Então, eu acredito que o que o acadêmico de Direito e futuro bacharel de Direito percebe é justamente ele se sente extremamente surpreso quando se começa a adentrar especificamente nas normas do nosso Código de Ética. A profissão da advocacia é uma profissão muito criticada por determinados setores da sociedade, talvez pela má fama que alguns advogados, alguns ruins advogados acabam gerando em uma espécie de contaminação aos bons advogados. Esse é um mal que decisivamente tem que ser combatido já no início da faculdade. E isso justifica, então, a inserção dessa disciplina na matriz curricular do curso de Direito, aqui da Unifra, já então nesse momento inicial, né, professora? Exatamente. Até porque a OAB exige, quando o acadêmico pretende ingressar como estagiário, pretende ingressar como uma carteira de estagiário, porque ele pode fazer isso, a exigência da OAB é que ele tenha cursado a disciplina de ética profissional. Então, para ter cursado a disciplina de ética profissional, é importante que ela esteja no início, nessas matérias que a gente fala que são propedêuticas, apesar de que a matéria de ética ela também traz questões práticas muito importantes da vida do advogado. Então, por isso, ela está inserida nesse 4º semestre da grade curricular do curso de Direito. Tem muitas organizações no Brasil, né? Tem dos médicos, dos dentistas e aqui especificamente estamos falando da Ordem dos Advogados do Brasil, que, diga-se de passagem, é importante dizer isso para que o nosso telespectador tenha consciência, atua ostensivamente na investigação dos atos que são incompatíveis com a prática do exercício profissional. A senhora também vê essa atividade ostensiva e importante da OAB como algo decisivo, inclusive no que tange, professora, a sedimentação de um Estado que se proclama democrático de direito? Nossa, isso é essencial, né? Em dois pontos. A gente pode ver a OAB atuando nas ações do controle de constitucionalidade. Isso é importantíssimo. Então, semana passada a gente teve uma votação junto ao STF, do qual quem ajuizou a ação foi a Ordem dos Advogados do Brasil, do qual, dentro dessa ação, foi julgado que
agora empresas privadas não poderão financiar campanhas políticas eleitorais. Isso foi semana passada. Quem ajuizou essa ação foi a OAB diretamente no STF. Acredito também que a OAB teve uma função importantíssima quando ajuizou a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 153, na época da ditadura militar, e que hoje, ainda no Brasil, essa ação foi julgada constitucional. Entretanto, a gente ainda tem a OAB ajuizou posteriormente um embargo de declaração com relação a isso, e o STF ainda não decidiu, ou seja, a lei da anistia foi constitucional ou foi inconstitucional? No primeiro julgamento se diz que não deveria revisar os crimes contra a ditadura militar. Então a OAB ela traz um trabalho essencial à democracia no Brasil. Entretanto, a gente tem uma condenação internacional com relação a esse assunto, né? Que é com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E essa corte diz que o Brasil sim deve revisar os crimes que ocorreram, principalmente com relação à guerrilha do Araguaia e na época da ditadura militar. Então a OAB está fiscalizando esse papel e participando ativamente de várias aberturas dos comitês que foram abertos durante todos os estados do Brasil, que são as chamadas Comissão da Verdade, que investigam os crimes da época da ditadura militar. Então, a OAB participa dessa questão democrática de maneira essencial. E tirando essas questões do controle de constitucionalidade, que é ajuizadas diretamente no STF, nós temos também a fiscalização particular que a OAB faz com cada advogado. Existem sanções para isso. Isso é mantido no Estatuto da OAB, que são sanções de censura, suspensão e exclusão dos quadros do advogado. Quais são os casos, assim, que a senhora se lembra, assim, de cabeça? Vários, né? eu posso te que falar. dão origem a isso, até para as pessoas tomarem conhecimento. Várias questões, desde as mais simples às mais complexas. Posso falar que a punição de censura, geralmente ela está ligada e acontece pelos todos os tribunais de ética do país, cada estado tem um tribunal de ética que pune, que visa justamente isso, investigar a conduta do advogado e aplicar a punição respectiva. Com relação à penalidade de censura, a gente verifica várias violações com relação à publicidade da OAB. Então, o advogado não pode fazer uma publicidade no sentido de tentar captar clientes. Essa é uma das principais fiscalizações que a OAB tem e uma das principais punições que o advogado recebe. Então, ele recebe essa advertência, fica registrado que ele não pode cometer de maneira reiterada essa conduta e se porventura ele reincidir, ele pode ter até suspensão do exercício profissional. O que é a suspensão? Acho que é uma penalidade muito grave, porque o advogado fica de 1 mês a 12 meses privado de exercer a sua profissão. E existem ainda os casos por tempo indeterminado, do qual ele não vai poder exercer a profissão até que prove, então, um bom comportamento ou cesse aquela previsão que causou a sua suspensão. Cessa o exercício profissional. Exatamente. E cessa, por óbvio, também a possibilidade de angariar receitas, angariar Exatamente, fundos ele está privado de exercer a profissão. Então, isso é muito sério. Uma outra questão que enseja também a punibilidade de censura é a questão do sigilo profissional. Tudo aquilo que o advogado sabe em relação da confiança que se estabelece entre o cliente e o advogado, ele tem que também ter um determinado cuidado para alegar essas informações. Ele não pode simplesmente sair falando essas confidências que o cliente traz para ele na sua vida profissional. Então, se estabelece essa relação de confiança. Essa é uma punibilidade também de censura. Esses são casos muito frequentes que se verificam nos julgamentos dos tribunais de ética e disciplina. E o mais frequente, o que sai bastante divulgação na mídia, é a apropriação indevida dos advogados por verbas do cliente. Isso enseja a punibilidade de suspensão. Essa punibilidade de suspensão é por um prazo indeterminado. Indeterminado até quando? Até que o advogado preste contas ao cliente, à sociedade e ao cliente. E nós estamos falando somente da esfera administrativa da OAB. Isso enseja uma punibilidade na esfera criminal e também na civil, uma ação indenizatória. Na esfera, então, administrativa, aquele advogado, independente, sem uma vinculação com uma decisão judicial no âmbito penal ou civil, a OAB suspende por prazo indeterminado. Então, até que ele ressarça o cliente daquele valor, ele não poderá advogar. Agora, esse é um tema decisivamente importantíssimo para se trabalhar num programa dessa natureza, mas mais do que num programa dessa natureza, em sala de aula. Exatamente. Criando uma espécie de cultura, né, que, em certa medida, ultrapasse algum estado de alguém em relação a essa questão. Porque as pessoas partem do pressuposto que isso não gera consequência alguma uma prática dessa natureza. Né? Tanto é que fazem.
Agora, existem órgãos específicos tratando da matéria, e a OAB me parece que ela é pontual nessa questão, né? Ela tem os órgãos específicos para tratar desse assunto, seja nas subseções, seja na seção judiciária daquele estado. Então, ela está muito bem preparada para o enfrentamento dessa questão, não é, professora? Sim, a OAB ela tem uma atuação de fiscalização, e essa fiscalização eu percebo que, com o passar do tempo, está cada vez mais impositiva por parte da OAB. Então, uma simples divulgação numa rede social, num site do escritório, prometendo um resultado que já é uma violação. O advogado não pode prometer um resultado, ele tem uma obrigação de meio, não de resultado. Mas ele tem que empregar toda a sua técnica e seu zelo para uma boa defesa do seu cliente, né? A OAB, sim, ela fiscaliza bastante. E, além disso, não é só a OAB que, de ofício, pode abrir um processo ético disciplinar. Qualquer pessoa que souber ou que tiver conhecimento que um advogado está agindo de maneira indevida, seja por apropriar verbas de cliente, ou seja, uma violação de publicidade, pode ir até a subseção da OAB, que cada cidade tem uma subseção, e fazer, então, uma representação com o advogado. Isso não é anônimo, né? Tem que ser... Claro. A pessoa tem que se identificar. E é importante referir isso, professor, me parece, inclusive ao nosso telespectador, porque ele pode estar nos ouvindo e pensando, mas eu sei de advogados que fazem isso ou fazem aquilo, e obviamente são práticas que não têm relação com a licitude das condutas do advogado previstas por esses sistemas de normativos. Agora, é importante que as pessoas saibam que, diante de um caso desse, né, por denúncia, é possível então abrir um procedimento que é administrativo, exatamente, na própria OAB, que vai procurar investigar se essa conduta é lícita ou não é. Exatamente. Inclusive aqui em Santa Maria. Inclusive em Santa Maria. E uma questão também muito importante que para as pessoas, para a comunidade em geral saber, é que ela pode já fiscalizar o advogado pelo seu próprio número da OAB. Hoje, o próprio Conselho Nacional da OAB, ele fez um cadastro nacional dos advogados, do qual, nesse cadastro nacional dos advogados, tem até um aplicativo no celular, do qual tu põe o nome do advogado e o número da OAB. Vai verificar o cadastro dele. Se ele está ok com a OAB, se ele não tem nenhum processo ético disciplinar, se ele não está suspenso ou excluído, vai aparecer o cadastro dele. Se porventura não aparecer, ele pode começar a suspeitar daquele advogado. Ou porque não é advogado e está exercendo ilegalmente a profissão, ou porque ele foi advogado e aí está com alguma penalidade de suspensão ou até exclusão dos quadros da OAB. Então, hoje já se pode fazer essa fiscalização. Isso é mais um instrumento de democratização da questão, né? Exatamente. A possibilidade que as pessoas têm de consultar aquele advogado antes de levar o seu problema a um deles. Professora, no segundo bloco, eu gostaria que nós conversássemos sobre a questão do novo Código de Ética Profissional aos advogados. Acho que esse é um assunto importante, né? E para a gente até entender o porquê que muda, né? E o que muda. E o que muda. Pode ser? Vamos fazer um breve intervalo? Certamente. Então nós já retornamos, fique conosco. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Converso com a professora Priscila Cardoso Werner, já apresentei a professora no início do programa. Estamos falando sobre a questão da ética na advocacia. Fechamos aquele primeiro bloco ali, professora, indicando que existe um novo sistema por vir, um novo sistema, um novo código de ética profissional aos advogados. Por que esse novo código? Qual é a necessidade de se falar num novo sistema? O que existe não estava funcionando?
Na verdade, o novo Código de Ética ele vem regulamentar, deixar mais claro algumas situações que já estavam sendo julgadas pelos tribunais de ética e disciplina. Ele traz algumas inovações que são importantíssimas. Quando ele foi elaborado, nós não tínhamos tantos sites, nós não tínhamos a utilização das redes sociais, por exemplo. E isso é uma questão que hoje a OAB, como tem a publicidade extremamente restrita, ela tem uma necessidade de regulamentar, deixar essas situações, do que o advogado, quais os limites que o advogado tem para a sua publicidade numa rede social ou num site. Então, houve uma necessidade de atualização em alguns pontos do novo Código de Ética. É importante referir que esse é um anteprojeto de lei, então que pode vir se tornar um projeto de lei. Ele já está aprovado pelo Conselho Federal. Algumas questões ainda são discutidas. Teve votação durante todo esse ano, os advogados puderam se manifestar no próprio site do Conselho Federal, dar opinião sobre esses pontos, né? Então, a primeira questão que a gente pode começar a referir, o que muda com relação à publicidade, ou o que o novo Código de Ética pretende trazer com relação à publicidade. A publicidade seria o primeiro grande vértice Exatamente. Da modificação, então. Até porque a publicidade enseja diversos processos éticos disciplinares e que é muito bom a gente referir que a gente não tem conhecimento desse processo ético disciplinar até o julgamento final. Então, a gente não tem conhecimento de quantos processos tem em trâmite em cada tribunal de ética estadual, porque ele é sigiloso. Somente a partir da condenação estadual é que se divulga a violação e o que o advogado cometeu. A publicidade é da prática da advocacia. Exatamente. Então, realmente, é preciso estabelecer limites. O que muda em relação ao novo sistema? Exatamente. Bom, a primeira grande questão com relação ao novo sistema é com relação à mala direta, o envio de e-mails do escritório de advocacia ou de advogados, sociedade de advogados, para uma coletividade em geral, né? Então, é conhecida como mala direta. O código traz especificamente que só poderá ser feita essa mala direta com questões essenciais. Que questões são essas? Mudança de escritório, mudança de endereço, mudança no horário de atendimento. Ponto. Não se pode vincular matéria jurídica nas chamadas malas diretas. Alguma tese nova que tenha surgido, então exatamente. Não seria possível. Isso era um ponto de grande polêmica, claro. E que não tinha uma regulamentação específica. Até porque isso gera um processo de concorrência desleal. Exatamente. Aí. E a ideia da publicidade do código, tanto anterior quanto desse, a OAB pretende manter, jamais o advogado pode se promover e captar clientes. Então, um outro ponto, o advogado pode, então, colocar boletins informativos e divulgar para os seus clientes. Isso ele pode fazer. Para os seus colegas e interessados. Então, ele pode ter o site, a pessoa se cadastra se quiser receber, então, boletins, Sim. essa nova tese jurídica que apareceu. Isso ele pode. Então, tudo que o cliente vai buscar no escritório se pode fazer, mas não o advogado oferecer para uma coletividade sem ser seu cliente. Isso é uma questão bem relevante que se traz. Uma outra questão que passa a ser regulamentada é com relação a programas de TV, como esse, e com relação à rádio. A gente jamais poderia estar conversando aqui sobre algum caso que você atuasse como advogado, ou como Sim. eu atuasse, ou como qualquer colega nosso, dando um parecer, uma opinião sobre a atuação dele naquele caso. Então, se eu tivesse algum caso particular, eu jamais poderia vir citar esse caso e aqui falar sobre todas as técnicas que eu empreguei para conseguir o êxito nesse caso. Porque isso a OAB entende que é uma autopromoção do advogado. Entretanto, uma questão que eu acho fundamental, que a OAB até relativizou, o advogado até pode, desde que não seja com uma habitualidade, dar um esclarecimento de um processo com relação ao seu cliente. Porque o que acontece? Tem alguns casos de grande repercussão nacional e que a mídia fala muito. Então, o advogado pode esclarecer alguns pontos do seu cliente. Mas isso não pode ser todos os seus processos. Ele está sempre lá em alguma emissora falando sobre os seus processos. E muito menos dar consulta. Então, se nós tivéssemos pessoas da coletividade nesse momento, tanto aplicado para a TV quanto para a rádio, ligando e a gente dando consulta, nós não poderíamos estar falando porque violaríamos um grande dever da ética. E essas publicações visuais, professora, a senhora lembra de alguma alteração substancial, assim, em jornal? Sim, essas publicações a OAB traz que deve ter o nome de todos os advogados de uma sociedade de advogados e o número da OAB. Ela reforça algo que já tem, mas deixa isso mais claro.
Placas de escritórios também da mesma forma tem que conter os nomes dos advogados associados com o número da OAB, que é para a população poder fiscalizar o advogado. E a outra inovação que também antes não tinha, não se podia fazer, mas acontecia na prática, é adesivos em carros dos advogados de escritórios. Eu posso ter um adesivo do meu escritório para identificar, entretanto esse adesivo que eu posso colocar no meu carro tem que ser aprovado pelo Conselho Seccional, então tem que passar por uma aprovação. Não pode ser algo no vidro. Interessante. Porque acontece, né? Claro. Porque a OAB, ela se preocupa muito que a publicidade não se torne uma propaganda, como acontece nos Estados Unidos, em que a gente vê outdoors, em prédios de elevadores. Lá o marketing é extremamente permitido na advocacia e isso não se quer para o Brasil, justamente pelo que a gente conversou no primeiro bloco, né? Às vezes a profissão é vista com maus olhos por algumas pessoas. Nós ficamos mais tempo nessa questão da propaganda, né? Porque me parece que esse é um ponto decisivo. Agora, existem outros, não, professora? Existem outros. Gostaria que a senhora fizesse um apanhado geral aí. Pode deixar. Com relação ao sigilo profissional, vou falar então o que muda com relação ao sigilo profissional. Dessa vez o código ele dá uma abertura para o advogado, dá uma certa relativização do sigilo. Mantém, mas nesse ponto ele relativiza, que é a seguinte circunstância. Quando o advogado tiver algum conflito com o seu cliente, por circunstâncias extraordinárias, assim diz o novo artigo inserido no Código de Ética, ele poderá renunciar o seu mandato naquele processo e, posteriormente, se ele souber que aquela confissão que o cliente fez é importante ele revelar em outro processo, principalmente na área criminal. Então, o cliente confessou que, isso é bem polêmico, confessou que acabou cometendo aquele determinado delito. Num outro processo, ele pode renunciar e vir a falar no novo processo como testemunha. Isso é uma abertura que a OAB traz, mas sem que ser em circunstâncias específicas. Nas demais se mantém. A regra geral é que ele não pode falar certas confidências. Mas num caso específico, ele deu uma abertura justamente pela intervenção dos advogados criminais nas opiniões que foram dadas. Mas parece que rompe decisivamente com a questão do sigilo profissional. Com relação a esse ponto, sim. O que seriam circunstâncias excepcionais ou casos excepcionais? Quando aquela confidência do cliente, isso foram interpretações do artigo, porque o artigo não deixa determinado. E até porque a reforma nem está no legislativo ainda, né? Está ainda em nível de discussão na própria OAB. Na própria OAB. E a aprovação é só pela própria OAB, mas ainda não teve aprovação, né? Na verdade, o que as interpretações das pessoas que eu venho acompanhando as discussões falam é específica na área criminal e quando isso afetar a consciência do advogado. Quando isso for afetar o advogado de maneira que ele sabe que outra pessoa está sendo punida por um crime que foi cometido, ele pode, mas aí significa que ele não vai ser processado pela OAB por revelar um sigilo. Então, isso é um ponto que vai gerar muita polêmica no âmbito criminal. Tá? Há várias outras mudanças, mas me parece que a dos honorários também é interessante, não, professor? Exatamente. Os honorários advocatícios, primeiro, uma regra de atualização, o advogado vai poder ter no seu escritório um credenciamento e ser pago os honorários a crédito, que é uma inovação para adequar digamos, a nossa vida. E uma que é muito importante é que os advogados, quando trabalharem por uma empresa privada ou numa empresa pública, eles não poderão receber honorários com valores depreciativos ou valores menores que a tabela da OAB. Então, isso é uma inovação muito importante. Por quê? O que se percebe, principalmente com o processo eletrônico, em que grandes centros podem se trabalhar com escritórios correspondentes, que visam a fazer algumas audiências, acabam pagando valores abaixo da tabela da OAB, porque a tabela da OAB estabelece valores mínimos. Claro. Acabam trabalhando, então, com valores abaixo e agora a OAB vai fiscalizar isso e o próprio departamento jurídico desse setor tem que fiscalizar para que isso não aconteça. Isso traz uma regra específica no Código de Ética. Essa regra, ela traz, porque isso acontece muito em várias ocasiões e foi julgado também por vários estados nos tribunais de ética. É isso, interessante que isso vem conjuntamente ao novo Código de Processo Civil, né, no que tange ali a uma espécie de objetificação dos honorários advocatícios. Então, nós temos, realmente, esse é um ponto interessante na evolução da questão no Brasil, em relação até à própria prática advocatícia, porque o novo CPC muda o sistema de honorários e me parece que o novo Código de Ética, aí, que ainda está numa fase, né,
de construção, ele também contribui para esse Exatamente, novo a mesma paradigma mudança aí. que tem no novo CPC, que os juízes agora vão ter que estipular os honorários advocatícios não de uma maneira também menor, Sim. tem um limite. A mesma forma, o novo Código de Ética também ele traz uma outra inovação, que é a advocacia pro bono, que ela já acontecia, e agora passa a ser regulamentada, então advogados podem trabalhar e não cobrar honorários para empresas ou associações sem fins lucrativos e até para pessoas físicas que não tenham condições de pagar, então, esses honorários. Isso é uma opção do advogado, entretanto, traz no parágrafo 3º desse artigo do novo Código de Ética, traz que ele jamais vai poder utilizar isso para se autopromover, para fins partidários, jamais vai poder usar para isso. Então, se ele quiser utilizar essa advocacia pro bono, ele utiliza, trabalha para essa associação sem fins lucrativos, mas ele não pode divulgar isso, não pode se beneficiar. Foi importante também regulamentar essa questão, não, professora? Exatamente. Porque realmente, quando essa questão da advocacia gratuita estava muito relacionada com a promoção pessoal do advogado. Me parece que essa é a prática aí que a OAB pretende coibir a partir de agora. Exatamente, exatamente. Sempre aquela intenção que já tinha no código anterior permanece, né? Jamais o advogado vai poder se autopromover em relação à profissão de maneira geral, seja na publicidade, seja no sigilo, seja nos casos que ele trabalha e principalmente quando ele atende, então, uma certa entidade. Bom, nós conversamos, professora, sobre esse tema ética na advocacia, que é um tema, já foram feitos alguns programas anteriores sobre essa mesma questão, é uma questão importante essa. É sempre bom bater nessa tecla, né, reforçar esse assunto, reforçar esse tema. E é importante dizer para o telespectador especificamente que em caso da verificação de alguma conduta que não seja amparada pela legislação, que ele pode se dirigir até a OAB Exatamente. e ali fazer a reclamação ao profissional. Basta ele se identificar, é o único requisito para se começar o processo ético disciplinar contra o advogado. Professor, em nome do programa, em nome do curso de Direito, eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que as portas estão abertas, sempre. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de a gente discutir questões éticas. A você que está em casa, agradecemos pela audiência e fique ligado conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!